Olá para vocês que estão aí comigo. Eu estou aqui para falar de um dos mais fascinantes assuntos que nós temos na atualidade e dentro da astrologia, que é a nossa caçulinha astrologia uraniana. É isso mesmo, astrologia uraniana, a astrologia do futuro, a astrologia do amanhã. E ela sim pode ser chamada de astrológica, porque ela não tem signos, ela não tem casas, ela não tem aspectos. É apenas e tão somente os astros se comunicando entre si. E ela tem algo de fantástico, maravilhoso, extraordinário. Ela é muito factual. Ela não está interessada em como você pensa, em como você age, não. Ela descreve com uma precisão absurda e absoluta os principais fatos da sua vida, do berço ao túmulo. Ou, se for no mapa anual, os principais fatos do ano. É fantástico. Falo por experiência própria de muito tempo e comprovação. Ok, aqui eu vou falar um pouquinho da história. Quando começa isso, quem começa, ela é dividida em duas fases. Bom, a primeira fase começa em 1926 com as palestras na Escola de Hamburgo, que era feito pelo Alfred White, que palestrava, falava, explicava sobre coletânea de figuras planetárias. O que o White fez? Tinha a Escola de Hamburgo e ele começou a estudar essa geometria sagrada, essa astrologia geométrica. E ele também começou a perceber interferência entre as orbes de Saturno e Urano, coisas que aconteciam por ali que a astronomia e a astrologia tradicional não explicavam. Ele foi estudando e chegou nos planetas hipotéticos. Ele sugeriu então aos outros astrólogos dessa escola de Hamburgo, isso em 1926, a primeira fase da astrologia uraniana. Ela, que não tinha esse nome ainda, esse nome surge na segunda fase. Ele sugere que os astrólogos comprassem um caderninho, anotassem. Ele deu os pontos sensíveis dessa astrologia e os planetas hipotéticos. E pediu que eles anotassem e fizessem as suas pesquisas. E uma vez por mês ele se reunia, ele fazia palestra, explicava a estrutura, tudo certinho. E cada um dava a sua experiência, ia falando sobre o que estava pesquisando e tudo mais. E esse foi o começo brilhante da astrologia uraniana. Aí, em 1928, o Ludwig Rudolf se junta ao White para pesquisar as figuras planetárias. O Rudolf, ele foi aprofundando os pontos pessoais e as figuras planetárias e foi criando um método, foi desenvolvendo, expandindo o método original do White. Aí, em 1936, é a primeira tradução para as outras línguas, das regras planetárias, das figuras planetárias. Eles juntaram todos os conhecimentos deles e eles tinham isso editado na língua alemã. Aí, em 1936, sai a primeira tradução na língua inglesa e depois em outras línguas das figuras planetárias e dos estudos. Era como se fosse uma apostilinha. Okay? Em 1941, na Alemanha, é proibida a astrologia. Termina aí, em 1941, termina aí a primeira fase da astrologia uraniana com o suicídio do Alfred White.
Quando a astrologia foi proibida na Alemanha, ele ficou muito triste, muito deprimido, muito chateado e se suicidou. Então, fica um período vazio, um vácuo de 5 anos, entre a primeira e a segunda fase. A segunda fase começa em 1946, quando começa a segunda fase, e eles organizam, o Rudolf pede a um terceiro astrólogo, que era discípulo dele e do White, para organizar ainda melhor todo o conhecimento. E então esse astrólogo, ele coloca os pontos pessoais que são importantíssimos na astrologia uraniana, que é Áries, aquilo que o mundo te traz, meio do céu, quem é você, seu espírito, e os planetas, Sol, Lua. Então ele coloca os pontos pessoais em primeiro lugar, como era feito na astrologia tradicional. Ele traz esse método, esse arranjo para a astrologia uraniana, e aí depois ele coloca os planetas hipotéticos. Já na segunda fase, os planetas hipotéticos aparecem assim, como grandes estrelas: o Cupido, o Hades, o Vulcano, o Zeus, o Apolo, o Admetus, o Poseidon. Tá faltando algum? Enfim, eles aparecem, eles são estudados, a relação deles com os planetas que nós já conhecemos, os planetas da astrologia tradicional. Se coloca também os 3 transaturninos da astrologia moderna, mais os hipotéticos, e a junção disso tudo, sem signo, sem casa, sem aspecto, apenas com geometria, apenas com figuras planetárias, que nós chamamos de meios pontos, é que faz todo o sistema da astrologia uraniana. Ela se difunde para os Estados Unidos e depois por toda a Europa, e foi se desenvolvendo na estrutura que é até hoje, que é estudada lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Nos Estados Unidos chama-se cosmobiologia, na Europa continua a Escola de Hamburgo ou astrologia uraniana. Então essa é a história, essa é a base de como começou, de quem começou e de como que eles, eu não digo inventaram, de como eles estudaram e formaram todo esse conhecimento. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, que você se interesse muito por essa astrologia, porque ela será a astrologia do amanhã. Tchau!